pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Nós seres humanos, nós já nascemos programados para fazer alguma coisa e ter recompensa daquilo que a gente está fazendo. Então já é do ser humano, desde a época da escola, a gente se esforça bastante para tentar de alguma forma tirar uma boa nota, tentar ganhar uma estrelinha no caderno. A gente faz tudo para merecer, sim ou não? Sim. Desde um esporte, desde uma faculdade, de um trabalho, o ser humano tem essa tendência: eu preciso fazer para que eu possa receber algo, eu preciso fazer por onde. Mas quando a gente se depara com uma cultura de reino, quando a gente se depara com a cultura dos céus, ela é totalmente contrária àquilo que a gente aprendeu, àquilo que a gente foi programado. Então nós entendemos, toda a programação ela é desconstruída quando o reino dos céus se manifesta. Porque o reino dos céus, ele é um reino de ponta cabeça. Ele é um reino que confronta toda a regra humana. Ele é um reino que vem e acaba e despedaça tudo aquilo que o ser humano construiu. Porque no reino de Deus o fraco ele é forte. No reino de Deus o último é o primeiro. No reino de Deus o pobre ele é rico. O reino de Deus ele vem para despedaçar isso. O que nós lemos em Efésios cara, a salvação ela não depende do homem, ela não depende do esforço humano, ela não depende daquilo que a gente pode fazer para Deus. Ela é dom de Deus, é graça de Deus, é um favor imerecido. Eu queria dar só um complemento nesse texto. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em João 5. Só para a gente ilustrar a graça. Todo mundo achou aí João 5? A Bíblia está só o sangue, irmãos. Molhou, ela está toda enrugada. Tem uma parte toda enrugada. Tem tinta nela aqui, ó. A benção. João 5, verso 1. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, repete comigo, 38 anos, que estava enfermo. E vendo Jesus,
ele estava deitado, e sabendo que estava nesse estado, Jesus viu que ele estava nesse estado há muito tempo, lhe fez uma pergunta: você quer ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Repete comigo: levanta, toma a tua cama e anda. Cara, esse texto ele é lindo, porque a Bíblia está falando de um homem aleijado, um homem que tinha problema nas pernas, que durante 38 anos ele ficava numa fila. Repete comigo: numa fila, aguardando um acontecimento que alguns teólogos falam que realmente isso acontecia, outros brigam que não acontecia, mas está escrito, então nós vamos pelo que está escrito. A Bíblia fala que todo ano um anjo vinha dos céus, ele mexia as águas de um tanque, e a Bíblia fala que o primeiro homem que se lançasse naquele tanque era curado. Então durante 38 anos aquele homem, ele assistiu as pessoas sendo curadas. Porque pensa comigo, imagine se o problema da pessoa eram os braços. Obviamente, uma pessoa que tinha um problema nas pernas, ou a pessoa que tinha problema no braço, ela estava na frente. Até o cara arrumar um jeito de alguém jogar ele no tanque, a pessoa já se jogava. Então aquele homem viveu anos de injustiça. Estão comigo? Imagina aquele homem olhando as pessoas. Uma vez eu preguei essa mensagem, ou eu falei sobre essa ilustração há muito tempo. Imagina, nós estamos aqui hoje, o anjo vem e mexe as águas, e alguém que está aqui na igreja é curado, acabou. Só o ano que vem, hoje é 29 do mês 3, só no próximo ano. Então imagina durante um ano, depois do acontecimento, obviamente as pessoas ficavam ali guardando as suas senhas, guardando um lugar próximo ao tanque, esperando o próximo acontecimento. Amém? E eu fico pensando que durante esse período que as pessoas ficavam aguardando o anjo voltar novamente e mexer as águas, as pessoas criavam amizades. Era automático, você está na fila de um banco, automaticamente você está conversando com a pessoa, falando de política, falando de alguma coisa, mas você começa a ter amizades. Então eu fico pensando durante um ano inteiro, as pessoas conversando, as pessoas criando comunhão, mas quando chegava próximo do acontecimento, dos anjos se mexer, do anjo vir e mexer as águas, eu creio que era cada um por si. Eu já não tinha mais amigo, eu já não queria saber se o Alex estava comigo há muito tempo na fila. Eu queria ser curado. Imagine o empurra-purra que era para as pessoas chegarem próximo ao tanque. Imagine a disputa, a briga. Creio eu que tinha pessoas que saíam na mão ali, tinham pessoas que brigavam, tinham pessoas que discutiam. Ou você acha que só hoje acontece isso? Se no banco, por causa de uma conta, 2 ou 3 pessoas, já é motivo de briga, já é motivo das pessoas entrarem em discórdia, imagine quando a gente fala a respeito de uma cura, de um paralítico, de um cego, de um homem com uma mão mirrada. Estão comigo, igreja? Então aquele homem cansou em ser injustiçado. A Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com aquele homem, ele era um dos últimos da fila. Então, pela ótica humana, aquele homem jamais ia ser curado. Pela visão humana, ele era motivo de escárnio, motivo das pessoas tirarem sarro. E falou: cara, você vai ficar aí de novo nessa fila? Desiste, cara, olha quanta gente tem na sua frente. Mas é aí que eu quero introduzir a graça de Deus, porque pela ótica humana nada poderia acontecer. Mas de repente, um homem que estava no final da fila, um homem que ele não fez nada demais, a Bíblia não está falando que ele era crente, a Bíblia não está falando que ele guardava a lei, não, a Bíblia só está falando de um homem enfermo, só está falando de mais um ser humano que acorda todo dia de manhã tentando conquistar algo para a sua vida. E a Bíblia fala então que o último da fila, ele é visitado por Jesus, simplesmente pela graça e pelo amor que Deus viu na vida daquele homem. Aleluia. O que Jesus viu nele, igreja? Não tinha nada de especial, não tem nada atraente.
Jesus resolveu, a graça resolveu, no meio daquela multidão. E Jesus, com o seu olhar que sonda corações, fala: cara, é com você. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com você. A graça de Deus, o olhar dos céus, simplesmente a gente não tinha mérito algum. A gente simplesmente estava na fila da vida. Uns indo trabalhar, uns usando droga, uns dentro do bar, uns na zoeira, e simplesmente na fila da vida, a graça de Deus, que é uma pessoa encarnada, como diz em João capítulo 1, Ele resolve olhar para nós e falar: cara, não importa que você é o último, porque no meu reino os últimos são os primeiros. E a graça resolve olhar para nós e nos tocar. Jesus olha para ele e fala: o que você precisa, cara? Você quer ser curado? Jesus só faz uma pergunta. Ele só esperava uma resposta daquele homem. A pergunta que Jesus fez era mais ou menos assim: poxa, eu sei o que você tem passado. Eu conheço a tua condição. Mas é tempo de mudanças. É tempo de algo novo sobre a tua vida. É tempo de você desfrutar, cara, de algo novo. Agora, o que mais me impressiona de toda essa história é que o cara estava aqui deitado numa cama. E Jesus fala assim: então levanta, fica de pé, mas aproveita e pega a sua cama junto com você e vai. A Bíblia fala, igreja, que aquele homem foi curado. Ele pega a cama dele. Jesus disse: pega a tua cama. Ele pega a caminha dele e ele sai andando. O homem que há 33 anos nem sabia o que era andar, e sai andando com a cama. E esses dias eu estava em casa, eu falei assim: mas por que Jesus pede para o cara levar a cama? Qual era a finalidade? Ele não precisava mais ficar ali no chão. É porque todas as vezes que a graça nos alcança, Jesus faz questão da gente levar as nossas camas juntos, para que nós venhamos lembrar quem nós éramos no passado. Aquele homem, era como Jesus falava assim: leva a tua cama, porque vai chegar um dia que você vai até se esquecer do milagre, mas todas as vezes que você olhar para a cama, você vai recordar que a graça um dia te alcançou, e que você não fez nada, você não fez absolutamente nada por ela, ela simplesmente te alcançou. Leva a tua cama, para que um dia você vai andar nas ruas, e você vai passar pela fila que um dia você estava. Mas quando você tem cama junto com você, você vai olhar para a fila que um dia você estava lá, e você não vai acusar, você não vai jogar pedras, você não vai olhar com um olhar de discriminação, porque você vai lembrar: um dia eu estava nessa fila, um dia eu carecia dessa graça, e um dia eu fui encontrado pela graça de Deus. Não tinha religião, ele não tinha nada que pudesse falar: não, Jesus foi com a cara desse homem por causa disso. Não, ele não tinha nada. Foi uma dádiva, foi um presente. Absolutamente nada. Uma coisa é a gente saber sobre graça, igreja. Outra coisa é a gente viver a graça, entender a graça, desfrutar da graça. Vou dar um exemplo. Minha sogra está aqui, não vai contar para... Eu tenho uma cunhada mais velha, Camila. Não vai contar para ela, hein? Eu lembro que ela é toda revolucionária.
tem aquela coisa de fazer diferente, aí participa do grêmio da escola. Aí teve uma época que ela estava falando a respeito de política, e ela criou um conceito de política tal, e você ia falar com ela, ela tinha todo não, porque é isso, porque é aquilo, tal, e falava. Só que, qual é o mal dessa geração, da nossa geração? Na época da escola, quando chegava a época de prova, eu não sei se isso acontecia só comigo, como eu não era muito chegado aos estudos, quando chegava a época da escola, o que eu fazia? Eu pegava todas as perguntas da prova. Quem foi Marechal? E aí eu gravava todas as respostas. Marechal foi fulano de tal, nasceu tal. E aí eu gravava, eu era um robozinho e gravava todas as respostas que poderia cair na prova. E aí antes de chegar na prova, a gente ficava lá no pátio, e aí um fazia pergunta para o outro, mas não é porque nós entendemos a matéria, nós gravamos ela. A gente aprendeu a gravar, porque depois passava 2 semanas, a gente não lembrava mais. Só comigo acontecia isso? Então a gente gravava, parecia um robô. Então você pegava lá, quem foi, não sei quem foi, quando foi a Revolução Industrial, olha, aconteceu tal. Mas passava um tempo, e eu não conseguia mais gravar aquilo, porque eu peguei uma informação, eu fiz dela uma verdade por um momento, por eu não ter uma experiência com aquilo, eu transmiti aquilo, mas aquilo para mim era somente palavras. E aí você fala, Emerson, mas aonde você quer chegar? Todas as vezes que a palavra de Deus, ela é simplesmente uma informação, que a gente ouviu ela, trouxe ela como uma verdade, e nós transmitimos, é bênção, porque é uma palavra, é a verdade, é algo de Deus. Mas a coisa muda quando aquilo que é somente palavra se transforma em uma experiência que marca a tua vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou novo, cara. Eu não gosto de falar na minha época, dá uma sensação de que eu não sou velho. Mas quando eu me converti, primeiro, ninguém andava com telefone igual hoje. Não tinha esse negócio de... Na época, acho que mais um pouquinho era o Orkut, mas não tinha muita relação. Pra gente ouvir um pregador de fora, você tinha que ir para a igreja, tinha que ir em algum lugar. Não tinha negócio do YouTube, várias mensagens, não existia isso. Eu lembro que tinha poucos ministérios de louvor, não tinha todo esse... Hoje, tem tanta música. E eu me recordo, uma vez quando nós ganhamos um CD, não lembro de quem, você lembra? Do Marco Feliciano. A gente nem sabia quem era, na época que ele estava queimando. Alguém deu um CD, a gente foi pro carro, lembra? Na rua, na João de Laete. Meu irmão, a hora que a gente colocou aquilo, a gente falava, que é isso, cara? E a gente ficava no carro, o carro suando, e a gente ouvindo aquilo, porque não tinha acesso a tanta informação, ao YouTube. Então a gente tinha um evangelho de acordo com aquilo que a gente aprendia, vivendo, quebrando a cara. Só que hoje a nossa geração, ele fala assim, cara, eu quero saber sobre teologia. Ele vai lá e digita, tem estudo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Hoje você consegue tirar uma pregação, o Google consegue pregar para você e você pregar para outras pessoas. Você falou, olha, eu quero falar sobre batismo. Você vai lá, digita, em alguns minutos você tem uma informação de batismo e você pode transmitir a informação do batismo. Quem está comigo? Só que são só apenas informação que eu trouxe para a minha vida como verdade, transmito isso para as pessoas, mas isso eu não tenho relação com essa palavra, eu não mergulhei nela, eu não tive experiências com ela.
Então eu começo a olhar Jesus com uma ótica de outra pessoa. Eu crio o meu evangelho de acordo com a forma que alguém me ministrou. Eu começo então a falar de um Jesus, eu começo então a falar de um evangelho que eu ouvi alguém dizer, e aí porque eu gostei daquilo, eu transmito aquilo para mim, e aí eu começo a falar também a respeito daquilo, mas somente palavras. Eu não posso ter um Jesus eu não posso ter uma relação com esse Jesus com a ótica de uma outra pessoa. Diante desses cenários, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Aí você fala assim: Emerson, que diferença faz? Porque é a palavra de Deus. Eu vou te falar qual é a primeira diferença. Vamos dar um exemplo, que daqui da mesa para cá são pessoas que absorveram a informação do evangelho. Então elas falam do evangelho, elas falam do Cristo, elas cantam o Cristo, mas é uma palavra. E desse lado aqui são pessoas que ele tem um Jesus, não porque pela ótica de um homem, ele teve um encontro, foi real. E aí chega o problema, a dificuldade, chega a tempestade, chega os dias maus. Por que é que alguns conseguem durante tantos anos continuar queimando na igreja? Por que é que um grupo de pessoas conseguem ainda permanecer firme, com paixão pela presença? Você já parou para se perguntar? É porque a letra, a informação, ela não vai conseguir te sustentar nos dias ruins. Porque aquilo é somente uma informação que você criou como verdade e transmitiu, mas aquilo não é uma experiência viva. Uma coisa, igreja, é eu falar para vocês assim: ei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repete comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bonito ou não é? É lindo. Tem quadro, tem Bíblia aberta, é lindo, é um salmo, é uma palavra linda. Agora, meu irmão, eu me lembro uma vez que eu já contei isso aqui para vocês. Eu lembro uma vez que a gente estava passando um momento muito difícil lá em casa. Meu padrasto, ele jogava na época. E, ele torrou todo o dinheiro do Natal. Torrou todo o dinheiro. E aí, cara, a gente tava em casa e a gente ficava ali naquela chapação dentro do carro. E aí compartilhei com o Danilo, com os 6. E aí, um dia de manhã tal, os caras param o carro na porta de casa. Lembra, Danilo? Aí os caras chegam com a compra. E aí, Mar? Eu falei: nossa, cara, antes eu tinha só a informação, mas quando essa verdade dessa palavra, ela se materializa e ela começa a ser uma verdade na sua vida, você nunca mais vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, só pela uma informação que você ouviu. Porque você fala: não, cara, eu vivi isso. Isso é uma realidade na minha vida. Não é uma teoria. Não é porque eu vi um pastor pregar num congresso e foi tão lindo a pregação. É porque eu vivi isso, cara. Eu lembro uma vez que eu estava com um pouquinho de dinheiro. Eu tinha arrumado o meu primeiro emprego depois da minha conversão. E aí eu falei assim: cara, eu oferto ou eu fico com o dinheiro? Mano, e na época eu estava tão desprendido, eu falei: eu vou ofertar. E eu lembro que eu ofertei meu único dinheirinho e fui trabalhar. Cheguei na porta do elevador.
Quando eu cheguei na porta do elevador, sabe quando a porta abre, as pessoas já entraram e já tem um segurando para você poder entrar? Eu lembro que quando eu estava chegando, eu olhei para o chão, tinha um dinheiro no chão. Eu falei assim, eu peguei a grana, entrei dentro do elevador. Aí eu perguntei pro pessoal, pô, é seu? É seu? E aí o pessoal, não é meu não. E aí ninguém respondeu, não é meu, não é meu. Cara, eu lembro que quando eu peguei aquele dinheiro, foi a quantia do que eu tinha depositado no culto da igreja no dia anterior. E aí quando alguém fala para mim que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, não, eu não ouvi ali, não foi algo que eu vivi isso, foi uma palavra que saltou, foi real, foi vivo. Uma coisa a gente ouve nas canções: quando eu estou fraco, é aí então que sou forte. Quem já ouviu esse versículo? Uma metade dele. Quem aqui já falou, pô, quando eu estou fraco é então que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza? Quem aqui já ouviu? Agora, não vou nem muito longe. Eu vou contar porque a gente estava no carro falando a respeito disso, mas o ano passado, irmãos, a gente estava na formatura da minha sobrinha. A minha esposa me procurou. Ela estava falou assim, não vai acreditar, meu. Eu falei, fala. Ela falou assim, caramba, eu fiz o exame de gravidez, deu positivo. Mano, e na hora, né, mano, que você está ali na festa e tal, eu falei, pô, glória a Deus. E aí fica aquela alegria, tal, né? Você começa a fazer planos, cabeça a milhão. Aí fomos no médico, cara. Vamos no médico. Só que quando a gente chegou lá, mano, a gente pegou um médico sem sensibilidade nenhuma. Ele fez a ultrassom. Não tô vendo nada aqui não tem nada, bem assim, duro, cara. E aí, meu, a gente saiu, tal, vou resumir. E a gente descobriu que a minha esposa teve uma gravidez ectópica, que chama? Ectópica. É muito raro, é fora do útero, ou no colo do útero. Mano, e foi uma bomba, velho, que eu falei, meu Deus. E aí passou por todo o processo, ela ficou internada. E aí eu dormi no sofazinho, ela lá. E aí a correria estava tão grande que eu esqueci que eu tinha escala no domingo. Eu precisava ministrar domingo. E aí não tinha mais tempo de eu ligar para algum irmão e falar assim, alguém me cobre. E eu falei assim, eu vou pregar, eu vou fazer a obra, Deus me chamou para isso. E aí, mano, você todo arrebentado, cara. E aí você pega o microfone e de repente vem um frescor que você fala, da onde que vem isso? De repente uma graça te visita, uma glória de Deus te toma, e ela começa a te encher. Caramba, aí você começa a entender que esse versículo, que quando você está fraco, é aí então que você é forte. Não é uma informação que alguém falou para você, é algo vivo. A Bíblia começa a saltar, e as palavras que estão escritas, ela começa a ser uma verdade em você. E aí você começa a falar, quando estou fraco, é aí então que eu sou forte. Aí você conta e as pessoas falam assim, poxa, mas você está bem? Fala, sim, eu estou bem. Porque a minha fé, ela não está baseada naquilo que um dia eu ouvi. Eu sei que um dia eu estava na fila da vida, eu tive uma experiência, não foi com simplesmente uma mensagem. A própria graça encarnada um dia se apresentou a mim e
todas as vezes que eu passo por lutas e adversidades, eu olho para a minha vida, eu tenho uma cama que eu carrego até hoje, eu tenho uma marca do dia que Ele me chamou, eu tenho uma marca que um dia Ele me selou para a redenção do teu sangue. E todas as vezes que eu preciso receber força dos céus, eu lembro do dia em que a graça me alcançou na fila da vida. Já não era uma teoria, já não era uma informação gravada, era algo vivo. É essa experiência que o Espírito Santo deseja nos levar. É a esse lugar que Deus quer te levar. Não fuja das lutas. Eu muitas vezes assisto a TV e como me entristece algumas coisas. As pessoas estão falando assim: vem pra cá, eu vou orar por você, eu vou fazer uma oração, eu vou dizer assim: Suma, Manassés, você nunca mais vai lembrar dos seus problemas. Não! Carregue as cicatrizes. Às vezes vão ter momentos em nossas vidas que vai ter a sensação de que está fora do controle. Vão ter momentos em nossa vida que dá uma sensação que Deus não está vendo. Vão ter situações em que nós passamos e a gente vai falar: meu Deus, como que eu saio dessa? Mas se a história que você lê, ela começar a saltar em você, e quando ela começa a passar a ser verdade na sua vida, é por isso que eu falo para as pessoas: se você está enfermo, segura firme, cara. Segura firme, porque se for plano de Deus para a tua vida, essa enfermidade ela só vem para te fazer uma pessoa mais forte. Se o teu problema é esperar uma pessoa se converter, se o teu problema é: cara, eu tenho orado tanto por uma pessoa, eu tenho clamado tanto por uma pessoa, se essa é a tua luta, segura firme, porque às vezes são situações como essa que Deus quer te forjar como um guerreiro, como uma guerreira, para que quando você sentar com uma pessoa que está passando por um problema, que um dia, hoje, você tem uma cama em suas mãos, você vai ter propriedade para dizer para aquela pessoa: escuta, o meu Redentor, Ele vive. Você vai ter autoridade de olhar nos olhos daquela pessoa dizendo assim: eu sei como que é passar por vale, eu sei como que é passar por situações que muitas vezes nós não queremos passar, mas eu tenho uma palavra para a tua vida, meu irmão. Ele é o socorro bem presente na angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza num dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aleluia! Pode ser que o teu problema hoje seja uma síndrome do pânico. Pode ser que o teu problema hoje seja uma depressão. Às vezes você está me ouvindo, está assistindo, e às vezes o teu problema é uma crise. Você já foi em médicos, já foi em tantos lugares, e parece que não tem diagnóstico, e você fala: o que está acontecendo comigo? Essa enfermidade não vem para te matar, ela vem para que Deus possa manifestar o poder e a graça dele na tua vida, na tua casa, na tua família. É você se sentar com uma pessoa e falar: vou me entregar o remédio. Você fala: olha, não se entregue a isso, porque eu vim desse vale, eu tenho marcas, eu tenho cama, eu tenho experiência daquilo que eu estou te falando. Quem teve uma experiência com a graça, ele sabe que hora ou menos hora, durante os anos que aquele homem ficou, 38 anos,
Eu creio que muitas pessoas que Ele deixou ali foram pessoas que magoaram, que foram falsos com Ele. Mas eu tenho certeza que Ele deixou na fila muita gente que Ele criou amizade, criou vínculo, criou amor, criou relacionamento. E às vezes é triste, é alegre quando nós somos chamados pela graça, mas às vezes é triste na fila nós deixarmos pessoas em que a gente ama. É difícil quando às vezes a gente está na caminhada e a gente passa pela fila, Danilo, a gente passa pela fila, Luana, e a gente olha e fala: caramba, um dia eu estava aqui. E como é triste ainda você ver pessoas lá. Mas escuta, vai chegar um momento em que o próprio Cristo vai lá, como Ele fez conosco. Não, ela só vive no bar. Isso aí é um nóia. Isso aí só dá problema. Ele já vendeu tudo em casa. Ele já roubou tudo. Isso aí não vai dar em nada. Isso é um problema. Isso aí só traz destruição. Mas de repente vem ele andando, vem ele caminhando para a fila, e ele pega aquele que não tinha valor nenhum, ele pega aquela que não tinha valor nenhum, que não tinha religião, que estava fundado no seu lamaçal do pecado, que estava afundado com seus decretos, que estava destinado a ir no inferno. Eu penso que enquanto Jesus está andando e Satanás já está vendo, fala assim: você vai investir nesse cara. Eu penso Satanás de um lado olhando: você vai investir nela. Esse cara aí não vale nada, essa mulher aí não vale nada. Você tem certeza que você vai derramar a tua graça sobre ele? Eu penso que Jesus pega os decretos do inferno e ele faz assim, ó. É a graça de Deus, é o favor imerecido. Oh, aleluia! Nós fomos salvos pela graça, igreja. Nós somos salvos pela graça. Se hoje eu e você estamos aqui dando glória a Deus, foi por causa desse amor. O salvo sempre tem uma palavra de conforto. O salvo, ele sempre tem uma palavra de encorajamento. O salvo, ele sempre ajuda, ele não espalha. O salvo, ele não enxerga problemas, ele vê solução. Eu estava hoje ouvindo uma canção de um enterro de um profeta, um cara que me incendiou. Eu estava ouvindo, e aí no enterro desse homem de Deus, as pessoas estavam cantando essa canção, Maravilhosa Graça. E aí eu fui pesquisar a respeito dessa canção, dessa música, e eu vi que quem escreveu essa música foi um comandante de um barco que traficava escravos em 1700 e pouquinho. Esse homem pegava uns escravos, colocavam dentro dos navios ou do seu navio e levava esses homens para ser vendido em outras nações, em outros continentes. E a história dessa música que o homem que escreveu chama John Newton. Esse homem fez tanta coisa errada. Ele participou de massacres contra homens, contra mulheres. Só que um dia esse homem ele foi impactado. Um dia na fila da vida, esse homem recebeu uma visitação da graça de Deus. E aí, quando estavam cantando essa música no velório, eu fui pegar a tradução dessa música em português, que ela fala assim, ó: maravilhosa graça, ó quão doce é o som
que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando estivermos lá há mais de 10.000 anos, brilhantes como a luz do sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos no princípio. Por meio dos perigos, labutas, armadilhas, eu jamais passei. A graça de Jesus me trouxe seguro, tão distante, e a graça me levava direto para casa. Oh, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu encerro com um só pedido. Não fuja das experiências que Deus vai causar em tua vida, sendo elas aparentemente boas ou ruins. Porque isso serve para nos fortalecer, para nos forjar, para nos alimentar, para nos tornarmos pessoas fortes. E quando você menos esperar, você vai ver que aquilo que você passou era simplesmente uma luta, mais um problema, mais um detalhe. Mas quando você entende a tua salvação, a graça, ela te faz ser uma pessoa grata. A graça te faz levantar todos os dias e dizer: Jesus, obrigado. Você sabe por que eu contei essa minha história e o que eu passei o ano passado? Porque o cristão, nós aprendemos a dar testemunho só quando acontece. Eu vou esperar a hora que aconteceu. Aí você fica assim: não posso falar. A gente traz coisas do mundo, fala assim: não posso falar, vou ficar aguardando. A hora que falar, eu vou dar um testemunho poderoso. Sabe por que não? Eu estou contando isso para vocês com a plena convicção de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. E vou voltar aqui, cara. Vou voltar com os meus pretinhos, com os que a gente vai adotar. Porque eu vou adotar também, irmão. Vou adotar. E se Deus me der graça, me der recurso, eu vou ter uma casa com um monte de gente. Comprar uma perua, uma Kombi. E vai ser uma tribo, cara. Vai. E às vezes Satanás, ele sobra e fala assim: você vai falar, e se não, eu tenho a plena convicção. Às vezes hoje você está doente, você está passando por um problema, e às vezes você fica com vergonha de compartilhar, fala: não. Às vezes o que você está passando hoje pode ser cura para a pessoa que está do seu lado. E às vezes você fica esperando: não, quando Deus restaurar 100% eu ministro. Você não precisa, cara. Porque às vezes é no teu deserto que Deus vai usar para que você seja manancial. E você não vai entender nada. Fala: caramba, eu estou seco também. Eu estou passando pelo mesmo problema. Quem aqui já passou isso? Às vezes a pessoa vem falar com você, você está com um maior problema financeiro, e a pessoa fala assim: irmão, ora por mim, eu estou com um problema financeiro. E você fala: caramba, você tinha que orar por mim, você pensando. Mas na hora que você ora pelo aquele irmão, parece que um rio de águas vivas, ele flui dentro de você, e você começa a ser um manancial de Deus para a vida daquela pessoa. E aí você começa a entender o que é a graça, e fala: não depende de mim, não depende da condição que eu estou vivendo, mas depende do que essa palavra diz. Aleluia! Então, meu irmão, para a gente finalizar e entregar meu microfone aqui, eu queria pegar esses 2 minutinhos
E como o Alex cantou aqui uma canção, que ele falava assim: eu não vim hoje aqui para pedir, cara. Eu vim aqui hoje para te dar louvores. Eu vim hoje aqui para agradecer por essa maravilhosa graça, por esse poderoso amor que um dia eu fui alcançado. Às vezes deu certo o contrato lá atrás que eu estava aguardando. Às vezes deu errado um projeto que eu construí e não foi da forma que eu pensei. Às vezes você está desempregado hoje. Às vezes você está passando problema dentro da tua casa. O teu marido não se converteu. Você tem um filho nas drogas, um irmão nas drogas. Você está cheio de problemas. Ah, cara, mas essa noite a gente vai pegar e falar assim: eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por essa graça. A minha vida não está como um dia eu sonhei e planejei, mas eu tenho uma caminha aqui, ó, que eu carrego todos os dias, quando o Senhor me chamou lá na fila, e só por isso eu já sou alegre, já sou feliz, e eu já sou grato, porque eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Levanta do teu lugar, meu irmão.